Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa conversa proporcionada aí pela Associação Espírita Fé e Caridade. E antes de a gente começar aí esse nosso bate-papo, como a gente sempre faz, vou ler um trechinho aqui do texto do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido do Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do amigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades, no entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. E é difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então convido a todos, a quem se sentir à vontade de fechar os olhos, relaxar o corpo, entrar em contato com a espiritualidade amiga, vibrar no amor do Cristo, agradecendo pela oportunidade de estarmos hoje aqui, unidos em pensamento, unidos em vontade, para aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina fantástica que nos proporciona a evolução através da razão. E agradecemos, Pai, por todas as provas que temos, que podemos suportar, graças ao Teu amparo. Assim, agradecidos por todo o Teu amor, iniciamos a conversa do dia de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje o tema é ingratidão e os laços de família. Esse tema ele está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos de Deus. Por isso ele já é um mandamento sagrado. E a gente sabe o quanto isso reflete na nossa sociedade, né? A família. Pai e mãe são os pilares da nossa família. Porque são eles que nos dão os primeiros passos para essa convivência em comum. São eles que nos orientam e foram eles que nos deram a vida. Mas o que então significa esse honrar pai e mãe? E pelo Evangelho eu fui buscar e ele diz que honrar pai e mãe é tratá-los com respeito, é assisti-los nas necessidades e proporcionar o repouso na velhice. É ser solícito com eles assim como eles foram com a gente. Isso é até um pouco tranquilo, vamos dizer assim, para aqueles pais que agiram, nos dando amor, nos dando carinho, nos dando tudo aquilo que nós precisávamos, seja tanto material quanto moralmente. Mas e para aqueles pais que menosprezaram os seus deveres? Como é que a gente deve agir? Da mesma forma,
Nós temos que tratar os nossos pais independente de como eles tenham sido. Nós devemos honrá-los apenas pelo fato de eles terem nos proporcionado a vida. Fato com que a gente não tem nem como retribuir da mesma forma. Então a gente deve retribuir com amor, com respeito e com carinho. Porque aqueles pais que menosprezaram os seus deveres, não cabe a nós julgar, não cabe a nós censurar e não cabe a nós punir. Isso cabe a Deus. E ao próprio Espírito que, fazendo uma autoanálise, uma autoavaliação, vai perceber que ele menosprezou esses seus deveres, que ele não agiu em conformidade com a lei divina, que ele não cumpriu com um pacto feito perante a espiritualidade maior. E isso já será para ele uma forma de se censurar, de autocensura, de se julgar e de se punir. É muito comum ver pais se punindo porque deixaram de cumprir com a sua missão de ser pai ou mãe. Então a gente tem, independente de como foram os nossos pais, nós temos que ter esse amor por eles, esse respeito por eles. Mas sabemos que nem sempre isso acontece, né? Mas por que isso não acontece, então? Primeiro, a gente pode dizer que pelas transformações culturais, né? Que geram esse choque psicológico entre os adultos e os jovens, né? Entre os pais e os filhos. A diferença de geração já gera esse conflito. Pela forma como um foi educado e como o outro está sendo educado, o tempo, né? Os conceitos todos se alteram com o passar do tempo. Então existe essa diferença de conceitos, né? De gerações. Então só aí já é um fator que contribui para essas animosidades. E depois, e que eu vejo como mais importante, é pelo retorno à Terra em famílias provacionais. Os espíritos retornam em nas reencarnações em famílias provacionais. E essa situação, ela já é geradora de desavença e ingratidão. E a ingratidão, ela é um dos sentimentos mais primitivos e deletérios que a gente pode cultivar. Nós convivemos mais com a ingratidão do que com a gratidão, porque somos espíritos imperfeitos. E a gente reclama. Fomos ingratos e reclamamos de receber ingratidão. E outra, se grandes espíritos evoluídos vieram à Terra e conviveram muito com a ingratidão, quem somos nós para não querer conviver com a ingratidão? Jesus Cristo foi o maior exemplo dessa ingratidão, de sofrer essa ingratidão. Ele só nos pregou o amor, ensinou o amor, nos deu o amor e recebeu em troca a ingratidão, o desrespeito. Mas ele mesmo assim, com toda a sua perfeição, assumiu essa posição de pai amoroso e nesse momento mais crítico que foi a sua crucificação, esse momento mais crítico enquanto encarnado, ele pediu perdão por nós. Então Jesus passou pela Terra para nos trazer esse conceito de amor verdadeiro, do amor ao próximo, do perdão. E nesse conceito ele automaticamente nos mostrou esse conceito de família universal. Que todos nós somos irmãos. Que todos nós devemos nos amar como irmãos. E por falar em família, é importante fazer esse destaque, um destaque entre os tipos de família, que nós temos 2 tipos. A família que é unida pelos laços espirituais e a família que é unida pelos laços corporais. A família dos laços espirituais são famílias duráveis que se fortalecem pela nossa depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Duráveis porque elas são puro amor. Elas se afinam em sentimento, em vontades, em pensamentos. Elas se fortalecem pela depuração, porque quanto mais nós vamos nos purificando, mais nós vamos entendendo o sentido da verdadeira vida, mais nós vamos entendendo o amor verdadeiro. E por isso se perpetua.
Porque se quem já se ama com um amor um pouco mais fraco, imagina com conhecimento do amor verdadeiro. A tendência é cada vez nos amarmos mais e mais, perpetuando-se no mundo dos espíritos. E porque somos espíritos imortais, eternos. A ligação as famílias por laços corporais já são mais frágeis, né? Assim como a matéria, e se extinguem com o tempo. Frágeis como a matéria porque tem um tempo de validade. Se extinguem com o tempo também por esse tempo de validade. E porque essa convivência nos laços corporais é por um tempo em razão de reparar as arestas, de reparar alguns erros cometidos. E aí vem no corpo físico para reparar esses problemas criados por nós mesmos, nesse período de encarnação, para conviver determinado tempo, exterminar essas falhas que a gente cometeu com o nosso próximo. Quando cumprido essas etapas, não há mais a necessidade desse compromisso com essa família, diferente do laço espiritual. Mas por quem então é formada essa família? Por quem? No sentido mais estrito, a gente pode dizer que uma família ela é formada pelo pai, mãe, filhos e irmãos. Esse laço mais fechado dentro de uma casa, dentro de um lar, né? Os entes mais próximos. Em sentido um pouquinho mais amplo, pode se estender, além destes, os tios, os sobrinhos, primos, avós. E no sentido que Jesus nos ensinou de família, são todos os seres existentes, todos os espíritos existentes, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então a gente pode dizer que existem esses três sentidos. Um mais estrito, um pouquinho mais amplo e o sentido que Jesus nos ensinou, que todos nós somos irmãos. Mas para nós, então, o que é família? Primeiro a gente precisa entender, como foi dito no início, que família é a nossa primeira forma de convivência em sociedade. É onde aprendemos a dar os nossos primeiros passos na convivência comum, para aprendermos a respeitar, aprendermos a tolerar, aprendemos a paciência. E família é o ponto de encontro e reencontro dos espíritos. Por que ponto de encontro e reencontro? Porque tivemos várias encarnações. E nessas encarnações a necessidade de retornar para reparar os nossos erros, as nossas faltas do pretérito. Porque enquanto espíritos imperfeitos viemos errando com os nossos irmãos durante anos. E várias encarnações se sucedem para reparar esses erros. Esses erros, esses males, que quando a gente comete, ou que quando a gente sofre, ficam gravados no nosso perispírito, no nosso subconsciente, né? Pelo espiritismo, no nosso perispírito. E que a gente carrega durante várias encarnações, até que isso seja eliminado de nós, seja retirado de nós, do nosso íntimo. Mas essas marcas são carregadas pelo perispírito. E aí, através dessas marcas, desses resquícios e dessas várias encarnações com essas desavenças, com essas animosidades carregando com a gente, vem as ingratidões nas famílias. Porque dentro da família é que normalmente encarnam os nossos espíritos mais simpáticos a nós e os menos simpáticos. E aí vem a ingratidão dentro da nossa família. Mas se essa ingratidão parte dos nossos filhos, o que a gente tem que fazer? Como a gente deve agir? Primeiro, o Evangelho diz, o Santo Agostinho fala dentro do Evangelho um pouco sobre a ingratidão. Tem uma parte aqui que eu vou ler, que é que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Então Santo Agostinho trata da ingratidão como um fruto imediato do egoísmo, que fere esses corações honestos, corações bondosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, porque os pais nos proporcionaram a encarnação
para poder reparar os nossos erros. E normalmente buscam nos proporcionar todo o amor possível. E ainda somos ingratos a eles. Só que aquilo que eu disse, a gente tem que entender que o espírito, quando deixa a terra, ele leva consigo, né, encarnações anteriores, as suas paixões, as suas virtudes, que depois ele vai até o plano espiritual, depois do desencarne lá no plano espiritual, ele tenta se aperfeiçoar, mas ainda tem consigo esses ódios poderosos, né? Esses resquícios da vida passada, e esses desejos de vingança insatisfeitos, né? Que depois de alguns anos lá no plano espiritual, por meditação, preces, estudos, esse espírito vem mais uma vez se aproveitar de um corpo físico para reencarnar numa família onde tem aquela pessoa que ele tanto detesta. Mas aí o que pode acontecer? Primeiro a gente tem que entender que quando um espírito reencarna, ele vem como uma criança em corpo físico, mas o espírito que está ali no corpo daquela criança, né, vestido daquele corpo material, ele já tem os seus sentimentos, ele já tem os seus instintos ali gravados, bons ou maus, desde o berço. E a gente, enquanto pais, tem que estar atento para combater. Se a gente fizer de tudo para combater essas más tendências, a gente não tem por que nos censurar. Por mais que não dê certo. Por mais que não saia como previsto. Porque nós temos que ter a consciência que vamos fazer o melhor. Ensinar, orientar. Mas se não der certo, não podemos nos censurar. Um dia, a gente de tanto plantar essa sementinha, mexer nessa terra para que essa florzinha cresça do amor, um dia essa pessoa ingrata vai se cansar de sofrer, porque o ingrato sofre assim como faz sofrer. E ele vai se cansar desse sofrimento e ele vai buscar a sua transformação, porque o seu orgulho, o seu egoísmo vai se encontrar pelo menos um pouco domado. E nós temos que entender que quando isso acontece na nossa família, quando temos filhos ingratos em nossa família, é uma necessidade de reparação. E temos que entender que Deus não dá a prova daquilo que é acima, não dá prova acima daquilo que a gente pode suportar. Então a gente deve agir sempre em prol desse filho, incansavelmente, insistentemente, como pais amorosos que somos, ou como pais amorosos que devemos ser. Não podemos desistir, devemos continuar trabalhando em prol desse nosso filho necessitado. Então ficam esses resquícios, né, de outras vidas que trazem essas interferências em relacionamentos dentro da família. E aí dentro do livro Vivências do Amor em Família, de Divaldo Franco, tem uma história que ele relata ali, que é um livro muito bom, né, esse livro aqui do Divaldo, que trata dessa questão das lembranças do inconsciente das vidas anteriores, né? Ele conta a história da filha que acaba chegando na mansão do caminho. Mas antes disso, da história, ele trata sobre o obsessor dele, ele conta a história do obsessor, que ele tem um obsessor que essa obsessão foi gerada por uma história que aconteceu há mais de 300 anos atrás, que ele era da igreja, assim como esse espírito obsessor, que o Divaldo era um membro superior da igreja que, dentre uma das tarefas dele, era punir aqueles que não estavam de acordo com a igreja, né? Os membros da igreja que não estavam se comportando em conformidade com o que eles pregavam. E aí o espírito obsessor estava agindo dessa forma, não estava agindo conforme deveria agir, e Divaldo, naquela época, aplicou uma punição que acabou gerando a morte dele. E nisso ele acabou gerando essa mágoa, esse ódio tão grande, e veio obsediá-lo agora nessa encarnação. Bem como, né, com a morte do filho, a mãe desse espírito obsessor também, quando desencarnou com muita raiva. Mas aí um certo dia, depois de muito obsediar Divaldo, ele acabou cansando e disse para Divaldo: olha, Divaldo, eu não vou mais te obsediar, eu cansei, tu ganhou de mim pelo cansaço. Você não me convenceu, mas me ganhou pelo cansaço. Então, por enquanto, eu vou deixar de te obsediar. E assim foi, ele não obsediou mais Divaldo. Mas passou um tempo, bateram a porta da mansão do caminho, e quando foram abrir tinha uma criança. E chamaram Divaldo acolheu essa criança, era uma menina que estava coberta de formigas. Ele levou essa criança para dentro e começou a tirar as formigas.
Aí ele sente no ombro a mão de uma pessoa no ombro, né? E quando ele olha para trás é esse espírito obsessor. E aí o espírito obsessor, olhando para ele, faz a seguinte pergunta: Divaldo, você ama essa criança? Divaldo olha para ele e diz: não, ainda não amo, porque o amor vem com a convivência. E nós nos conhecemos há apenas alguns segundos, não deu tempo de eu amá-la ainda. O obsessor, não contente, olhou para ele mais uma vez e fez a pergunta: Divaldo, você ama essa criança? Divaldo mais uma vez olhou para ele e disse: ainda não, mas com certeza vou amá-la como amo a todos os meus filhos. E aí o obsessor olhou para ele e disse: agora você me convenceu. A partir de hoje, não mais vou obsediá-lo, vou passar a auxiliá-lo. Mas você sabe quem é essa criança? Divaldo disse que não. E ele falou: essa é a minha mãe reencarnada. E aí passou. O espírito deixou de obsediá-lo, passou a auxiliá-lo. Mas com o passar do tempo, a criança com 7 anos, né, já estava com 7 anos, Divaldo, sempre que viajava, quando retornava das viagens, ele chegava a casa e todos os filhos dele chegavam para conversar com ele, menos essa menina, que durante todo esse tempo, até os seus 7 anos, não fazia isso. E ele procurou essa menina e perguntou para ela. Foi atrás dela e questionou: por que você não gosta de mim? E a criança disse: tio, eu gosto sim, mas é que eu, quando chego perto do senhor, eu sinto uma coisa estranha e eu não sei explicar. E aí Divaldo, ouvindo isso, né, deixou e foi. Ele ficou um pouco intrigado, mas foi. E assim foi. Ele, toda vez que viajava, retornava, os filhos deles conversavam com ele, menos essa menina. Aí já estava ali para completar 15 anos, ela vai até uma sala onde estava Divaldo e chega perto dele e diz: tio Divaldo, sabia que eu vou completar 15 anos? Aí Divaldo, olhando para ela, diz: nossa, que idade maravilhosa, que coisa mais linda, que bom, você vai ser muito feliz. E aí, mas senta aqui, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Aí ela entrou na sala, Divaldo foi, fechou a porta, olhou para ela bem sério e disse: agora nós vamos conversar, olho no olho. E a criança meio assustada, a menina, né, meio assustada, olhou para ele, mas tudo bem. E ele fez a pergunta: por que você não gosta de mim? E ela mais uma vez respondeu: tio, eu gosto do senhor, gosto muito. Não, você não precisa mentir, estamos aqui, você já está com quase 15 anos, você pode me falar a verdade, por que você não gosta de mim? Tio, eu gosto muito do senhor, mas é que eu tenho medo do senhor. Medo? Mas medo por quê? Eu tenho medo que o senhor me repreenda, que o senhor brigue comigo. Mas você já viu eu brigar com alguém? Divaldo disse. Alguma vez eu briguei ou bati em algum dos meus filhos? Ou fui agressivo com eles? Não, tio Divaldo, eu não sei o porquê desse medo. Eu só sei que eu tenho medo. Eu não sei te explicar o porquê. E aí Divaldo olhou para ela e disse: pois então eu vou lhe explicar. E aí contou toda a história do passado. Que ela era mãe desse obsessor, que ele fez a punição para o obsessor, ele acabou morrendo, e ela ficou com muita raiva do Divaldo também, e acabou morrendo com essa raiva dele. E que agora ela interpretava, por esse registro que tinha ficado dentro no perispírito dela, dentro do seu subconsciente, né, ela interpretava de forma diferente, não a raiva, mas interpretava essa raiva, esse ódio como medo. E ela, olhando para ele, né, disse: então é isso mesmo. É isso mesmo, tio, que eu sinto. Mas então vamos tentar mudar. Vamos buscar nos melhorar. Estamos aqui para isso. E assim foi. E eles foram trabalhando para mudar, e a partir dali eles tiveram uma excelente convivência. E essa história mostra bem, né, o reflexo das nossas vidas passadas na vida presente, na vida atual, desses nossos sentimentos que temos, às vezes um pouco confusos, que a gente não consegue explicar o porquê que eu tenho raiva de alguém, ou medo de alguém, ou um sentimento bom por alguém, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento ruim, um sentimento bom, né? Então a gente às vezes não consegue explicar, justamente por esses registros das nossas vidas, porque não somos um espírito criado agora e vivendo apenas essa existência, né? Nós temos um passado por trás. Então essa historinha é bem legal também de ver, né, que está nesse livro Vivência do Amor em Família. Mas já que existe essa ingratidão por esses motivos, o que a gente deve fazer para combater, né?
Primeiro a gente tem que saber que nós, enquanto pais, somos comparados a um professor, né? Que a gente está sempre ensinando, buscando essa transformação para os nossos filhos. Mas também temos que entender que os nossos filhos são alunos. E como todo professor e todo aluno, o professor tem que saber o que ensina e o aluno também tem que querer aprender. E o que ele está aprendendo? A gente tem que entender, enquanto pais, que se a gente passou o que deve ser passado, ótimo. Estamos lá plantando, mexendo na terra para que essa sementinha desenvolva e vire uma flor bonita. Mas é sabido que a gente não cria, né? Que a gente não quer que os filhos sofram. E às vezes, nesse trabalho que a gente faz, a gente acaba impedindo o crescimento deles quando a gente é super protetivo, né? Impede o desenvolvimento do seu progresso. Mas nós estamos ali para ensinar e orientar, né? E se ele vai aprender ou não, né? A sementinha foi plantada. Se ele não conseguir fazer essa transformação nessa encarnação, com certeza ele vai praticar nas próximas, né? Aqui foi um início, um start de todo um processo de mudança. E na encarnação seguinte talvez ele consiga, através de todo o ensinamento, já que fica esse registro no nosso perispírito, na próxima encarnação de não ser um filho ingrato. Porque essa sementinha começou a desabrochar. E a gente tem que entender que nós somos pais dos filhos, mas não somos os criadores deles, desses espíritos. O que a gente faz é apenas orientá-los, esclarecê-los, para que a gente possa auxiliá-los nesse crescimento, nessa caminhada, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 203 e na questão 208, trata justamente disso, né? Na 203 ele fala sobre que nós não somos criadores dos filhos, né, do espírito, mas na 208 ele diz que somos orientadores, né? 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar-lhe a vida moral? Os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então aqui ele esclarece justamente isso, que nós damos apenas o invólucro, né? Nós concedemos a eles o corpo material para que eles possam, enquanto espíritos, se utilizar desse corpo e buscar o seu desenvolvimento. E na 208 ele diz: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constituindo-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então devemos orientá-los e cuidar para não falir, porque aquilo, como foi dito no início, né? Isso vai nos trazer uma culpa e um julgamento nosso mesmo em relação ao dever não cumprido. E aí tem uma outra história que trata dessa ingratidão, que também vem do livro Vivências do Amor em Família, que é uma história fantástica, mas eu vou ter que contar bem rapidinho por causa do tempo, que é a história de uma senhora muito modesta, que lavava roupas e vendia acarajé para sobreviver, né? Divaldo cita lá no livro, né, que ela era uma pessoa tão boa que quando estava no centro espírita, ele viu uma luz caindo no centro espírita lá, que direcionava para o centro, e ele foi atrás para ver onde ia essa luz, e ele viu que estava em cima dessa senhora. Era uma senhora que era de tão boa que ela era, irradiavam as energias curativas. E aí, nesse sentido, ele convidou ela para trabalhar no centro, né, para poder auxiliar nos passes, e ela acabou dizendo que não, né, porque ela ia no centro espírita, ela negou porque não se via apta a fazer esse trabalho. Ela não se sentia apta para isso, merecedora disso. Divaldo disse que não, ela era merecedora, que ela tinha essas energias positivas, curativas, que seria muito bom. No entanto, ela acabou não aceitando e dizendo para o Divaldo que ela ia para o centro espírita apenas para ter forças, para carregar a cruz dela até o Calvário. Que essa cruz dela era o filho. E que ela não levava esse filho para o centro espírita porque ele estava sempre estudando, né? E a partir dali, ele aí convidou, ela não aceitou para trabalhar no centro, mas então ela morava num bairro muito pobre e ele orientou ela a fazer um curso de passes para que ela pudesse pelo menos ajudar as pessoas, que ela morava numa comunidade muito pobre, que ela pudesse ajudar as pessoas, né, no local onde ela morava, que era um bairro muito pobre. E ela aceitou, e esse trabalho ela aceitou, como era próximo da casa dela. Então ela fez o curso de passes, se formou no curso e começou a trabalhar lá.
Aí, no dia que ela estava, num certo dia, né, uma pessoa, o Divaldo e ela viraram grandes amigos, e passou um certo tempo, passaram alguns anos, né, na verdade, dessa amizade deles. Chegou um dia que uma pessoa bateu lá na porta do Divaldo pedindo que ele fosse visitar essa senhora, que era amiga dele, né, que ela estava morrendo devido à tuberculose. E aí, quando ele chegou até ela, foi lá visitar ela, chegou até a casa dela, ela disse para ele assim: Divaldo, eu queria me confessar. Aí o Divaldo disse que não precisa, tu não precisa se confessar, né? Aí ele falou assim: não precisa se confessar, porque você tem que se confessar com Deus. Converse com Deus, Ele que vai te auxiliar, não eu, né? Você não precisa fazer essa confissão para mim. E ela disse assim para o Divaldo: não, meu irmão, não se trata de uma confissão como aquela que existem em outras doutrinas. É a confissão que Jesus recomendou que fizéssemos uns aos outros por ato de amizade. Então isso é o que ela falou para ele, que não era uma confissão comum, era uma conversa entre amigos. E aí ela contou a história da vida dela para ele. Contou que quando ela era jovem, ela teve um relacionamento com um homem que ela amava muito, que jurava amores por ela, né? Porém, um pouco antes de casar, ele pediu uma prova de amor. E ela meio que recusou, mas aí, né, acabou cedendo, e ela acabou engravidando um pouco antes do casamento. E aí, com essa gravidez, o homem desistiu do casamento, dizia que o filho não era dele, que como ela aceitou muito fácil, né, ele poderia ser filho de outro homem, enfim. E fez um pedido para ela: só ou tu aborta, tu escolhe, ou fica comigo ou com a criança. E pediu para que ela abortasse essa criança. E ela, com o coração bondoso que tinha, optou pela criança. E aí criou o filho sozinho, né? Se dedicou ao filho até a exaustão, como ela era uma lavadora, né? Uma lavadeira, né? E então ela trabalhava lá no rio batendo roupa, então era bem cansativo. E ela trabalhava até a exaustão para criar esse filho. E desde pequeno esse filho dela já mostrou interesse pelos estudos. E quando ele foi crescendo, ela foi proporcionando os estudos públicos para ele, né? Mas quando ele cresceu, ele decidiu que queria ser médico, né? Mas ela não tinha condição financeira para ele ser médico. E outra, ele era negro. E como um negro estudar medicina num local onde a medicina era para os brancos, né? Então tinha toda a situação do preconceito. Mas, como ele bateu o pé que queria ser médico, e como a felicidade dos pais é realmente ver a felicidade dos filhos, né, ela aceitou e disse que ia fazer de tudo para que ele fosse médico. E assim foi. Vou acelerar aqui um pouquinho. Ele fez vestibular, passou, frequentou a faculdade, trabalhou, e no dia da formatura, né, ela passou a vender mais acarajé. Ela conseguiu um estágio para ele com um médico que era professor dele, mas não falou que ele era filho dela, apenas, né, fez o pedido para o médico, que esse médico comprava os acarajé dela, né, e gostava muito, e concedeu esse pedido. Ele foi trabalhar com esse médico lá no consultório dele. Aí chegou o dia da formatura. Ela comprou um lindo anel em várias prestações, né? Na semana anterior à formatura ela se preparou, comprou um vestido vermelho de seda, 2 pares de sapato, laços e não sei o quê. E no dia da formatura, enquanto ela terminava de se arrumar, o filho dela entra no quarto e diz que queria fazer 2 pedidos. Ela lá, com o vestido já, terminando de alisar os cabelos, né? E faz 2 pedidos. E ela diz: pode fazer, meu filho. Mãe, o primeiro pedido é que eu não queria que a senhora fosse na minha formatura. Ah, é? Sim, porque a sociedade toda branca vai ter o preconceito, eles vão aceitar um negro na formatura, mais 2, e a senhora vestida ainda dessa forma, com esse vestido ridículo. Então a senhora vai ser humilhada, eu não quero isso. Ah, que bom, né? Ela totalmente triste, magoada por dentro, mas ainda falou: ah, que bom, meu filho, eu não queria ir mesmo, eu ia por sua causa, porque eu pensei que você quisesse, mas que bom, Deus é muito bom. E aí o segundo pedido, qual seria então? Já magoada e com muita dor no coração. Ah, mãe, é que eu vou me casar, e essa mulher é que vai acompanhar lá na formatura. E eu vou ganhar um consultório, que o pai dela é esse médico, né? Que eu trabalhei lá, que a senhora conseguiu estágio para mim. E eu vou ter um consultório lá, e lá só aceitam gente da elite. E a elite não vai negra. A senhora vai lá para ser humilhada, eu não quero que a senhora nunca vá lá, tá? E eu vou morar lá com meu sogro,
que ele dê um apartamento para nós, então eu não volto mais para essa miserável casa. E aí assim foi. Passaram-se os anos, né? E nesse momento da morte dela, né, ela questionou e falou com o Divaldo, né, Divaldo, olha, eu te contei essa história, mas é para te pedir um favor. Eu sei que ele vai vir te procurar, porque ele sabe que eu tinha contato contigo. Mas quando ele te procurar, eu quero que você diga para ele uma coisa, que eu amava muito e que não guardo mágoa nenhuma, para que ele não fique com remorso. Mas diga a ele que eu o amo e que não guardo mágoas. E aí logo depois ela desencarnou. E 2 semanas depois o filho dela foi procurar Divaldo e perguntou, né, sabendo que ele tinha ido falar com a senhora, né, pouco antes da morte, ele perguntou o que ela tinha falado para ele. E ele disse, não, eu só vou falar se você tiver algum vínculo com ela. Você é alguma parente dela, alguém da família? E ele negou, disse que não sou da família. Olha, então eu não vou te dizer, porque eu só vou contar o que ela falou para a família, não interessa para mais ninguém. Não, mas eu sou médico. Assim, bom, você conta coisas do seu paciente para alguém? Não conto. Então, eu também não conto, porque ela é como se fosse uma amiga minha paciente. Então, também não conto. Uma questão de ética. Você é alguém da família? E ele mais uma vez negou. E aí foi embora. Ele sabia que ele iria voltar, né? 3 dias depois ele voltou, insistiu, né? E o Divaldo disse, você é da família? Não sou. Mas se eu dissesse que era um parente próximo? Depende do parente. E se eu dissesse que é filho? Se você disser que é filho, tudo bem, eu conto. Então tá, eu sou filho dela. Então ele contou para o Divaldo que era filho dela. E aí, aqui ele fala, eu vou até ler um pedacinho da página 180, que é assim, e o que ela falou a meu respeito, a seu respeito, ela me disse textualmente, se meu filho um dia lhe procurar, diga-lhe que o amo muito. Ela também disse que nunca teve mágoa do Senhor e que alimentou até o fim da vida enorme saudade. Mesmo sem permissão dela, por conta própria eu acrescentei, a sua mãe perdeu o parceiro por causa do Senhor. Seu pai queria a interrupção da gestação e ela não permitiu. Ela deu a vida ao amor que nutria pelo filho. E agora, depois da morte do corpo, ela permanecerá cultivando o amor que sente pelo Senhor, porque sua mãe foi uma mulher íntegra, uma pessoa extraordinária. E a partir daí ele se comoveu, né? Chorou muito e perguntou se ela realmente não tinha ficado com ressentimento. E aí Divaldo disse, quando se ama verdadeiramente, não há ressentimentos. E essa historinha também é fantástica, é bem maior, eu tive que correr por causa do tempo, mas então, né, a gente pode dizer que um filho ingrato é alguém que esqueceu não apenas dos outros, mas de si mesmo. É um espírito enfermo que foi dominado pelo egoísmo e pelos ressentimentos. Por isso ele necessita da nossa caridade, que é exercida pela tolerância e paciência, e estas que são as filhas diretas do amor verdadeiro. E por fim, a gente deve entender que nós devemos, enquanto pais, praticar o amor, a paciência, a tolerância, assim como Cristo nos ensinou. Nós devemos ser gratos enquanto filhos também, e enquanto pais, pelas provas e pelas oportunidades que recebemos para nos melhorarmos. Porque enquanto pais, nós seremos questionados ao retornar ao plano espiritual. E da seguinte forma, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Esse será o questionamento que nós vamos ficar para reflexão. O que nós fizemos pelo filho a nós confiados. E da mesma forma surge a reflexão. O que nós, enquanto filhos, fizemos aos nossos pais, como forma de gratidão. Então era isso. Convido aos meus amigos, aos meus irmãos, a quem sentir a vontade de fechar os olhos, para que possamos agradecer ao Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a possibilidade de poder escutar um pouco sobre esse tema tão maravilhoso, um tema que é do nosso cotidiano, um tema que devemos guardar para a nossa vida espiritual. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa iluminar os nossos caminhos. E assim como aconteceu com essa senhora, contada no livro,
que nós possamos utilizar essa força recebida para distribuir o amor fraternal, o amor ao próximo. Agradecidos, Pai, mais uma vez pelo Teu amor e bondade, encerramos a nossa conversa do dia de hoje. Que assim seja.